Hoje em dia, existem 745 mil opções de porcelanato para você escolher para sua casa. Mas você sabe quais características você precisa olhar do porcelanato para escolher o melhor e mais adequado para cada ambiente? Hoje eu vou te ensinar. Olá, eu sou a Calícia Voz e seja bem-vinda ao canal da Voz e Vento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como você pode escolher o porcelanato adequado para a sua casa. Mas antes da gente começar esse vídeo, já deixa o seu like aqui e se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo para vocês. A escolha do porcelanato, ela vai ser baseada em 4 partes importantíssimas para você tomar essa decisão. A primeira delas é a área da casa, a segunda é o tipo de acabamento, a terceira é a resistência e a quarta e, por fim, a estética. E nós vamos entrar em cada uma dessas áreas especificamente para você conseguir entender o que você precisa olhar sobre cada uma dessas óticas. Começando então pela área da casa. Por que é importante ter em conta qual é a área que vai ser assentado esse porcelanato? Porque a gente precisa entender qual vai ser o tipo mais adequado para cada área específica. Por exemplo, nós geralmente temos áreas internas secas, áreas internas úmidas ou molhadas e áreas externas. E a área externa ainda pode ser subdividida entre área externa coberta e descoberta, mas aqui eu vou usar apenas área externa, que vai servir para os dois casos. Cada uma dessas áreas da casa pode receber um tipo específico de porcelanato, que a gente vai ver mais para frente, mas é importante que você tenha em conta qual é a área da casa que você está querendo usar porcelanato. E baseado nisso é que aí a gente vai escolher o tipo de acabamento, que é inclusive a nossa próxima área. Para os acabamentos dos porcelanatos, o que é o acabamento? É literalmente como se dá o acabamento na parte superior do porcelanato. Então você vai ver, por exemplo, que existem porcelanatos polidos, que são aqueles mega brilhantes que conseguem refletir tudo. A gente tem o porcelanato acetinado, que é um pouco mais parecido até com esse que eu tenho aqui em casa, só que esse é cerâmica. Mas é mais parecido com esse, que ele é fosco, porém é liso ao mesmo tempo. Ele não tem o brilho do polido, mas ao mesmo tempo ele é lisinho também. Temos um acabamento que só existem em algumas marcas, que é chamado de acabamento hard. Esse acabamento, ele é rústico, ele é grosso, porém ele é mais fácil de limpar. Ele não é tão grosseiro quanto o quarto tipo de acabamento, que é o acabamento externo. Esse acabamento externo é o que nós chamamos de antiderrapante. Então ele é grosseiro, geralmente é uma superfície bem áspera, que a gente precisa inclusive ter cuidado para limpar, porque pode encardir. Então a gente tem esses 4 tipos de acabamento. E por que a gente precisa linkar a área da casa com o tipo de acabamento? Para saber em qual a gente pode usar aonde. Calma que eu vou te explicar exatamente como que isso funciona. Para as áreas internas secas da sua casa, você pode escolher entre um porcelanato polido ou acetinado. Se você quiser saber qual a minha opinião sobre esses dois acabamentos, eu vou deixar aqui um vídeo falando sobre isso, tá? Mas então, para as áreas internas secas, você pode optar ou pelo polido ou pelo acetinado. Já para áreas internas molhadas, a minha sugestão para você é que seja usado o acabamento sempre acetinado. Exemplo de área interna molhada: cozinhas que são lavadas, banheiros, lavanderias, todos esses ambientes que cai água no chão e nós pisamos nesse chão com água. Então, para isso, eu sempre sugiro que nessas áreas internas molhadas você use o acabamento acetinado. Tá gostando de participar do vídeo? Já para as áreas externas de casa, a minha sugestão é que você use ou o acabamento hard ou o acabamento externo antiderrapante. Ambos esses porcelanatos, com esses dois tipos de acabamento, vão deixar a superfície do seu piso antiderrapante, evitando acidentes.
Então, por exemplo, se você tiver uma garagem ou até uma churrasqueira, área de piscina, varanda, o ideal é que você use um tipo de porcelanato antiderrapante para que quando tenha uma chuva ou quando você vá lavar essa área, você não corra o risco de escorregar. Importantíssimo aqui uma coisa, uma observação muito importante. Escadas. Se você tem escada na sua casa, nada de colocar um revestimento que escorrega fácil. Pelo amor de Deus. Escada sempre com acabamentos acetinados ou rústicos mesmo. Não coloque nunca, jamais, um piso polido na sua escada, porque isso pode causar uma série de acidentes e a coisa pode ficar feia para o seu lado. Então, não use esse tipo de acabamento em escadas, combinado? Daí, você já viu a relação área da casa com o tipo de acabamento, tomou a sua decisão. Mas a gente tem um terceiro fator que você precisa olhar aí no seu porcelanato, que é o fator resistência. Os porcelanatos possuem um índice que mede a resistência deles, que é o PI. Esse índice vai de 1 a 5, sendo o PI 1 mais fraco e o PI 5 mais resistente. Isso está relacionado ali com a dureza do porcelanato, quanto ele resiste de fato de peso sobre ele e tudo mais. E por que é importante você entender o que é o PI do porcelanato? Porque para áreas de alto tráfego, você precisa escolher um porcelanato com um PI alto. E para áreas de baixo tráfego, aí você pode economizar um pouquinho mais e escolher um porcelanato de PI mais baixo. Quer ver onde isso faz diferença? Principalmente garagens. Quem aí já viu uma garagem onde você tem ali vários revestimentos do piso quebrados, cheio de trincas, porque o carro fica passando em cima e a peça não resistiu? Isso acontece muito pela resistência da peça mesmo, do porcelanato. Então a gente precisa pensar nesses detalhes na hora de escolher o porcelanato também. Para dentro de casa, você pode ali escolher um PI 2, PI 3. Já para áreas externas, eu sugiro que você escolha um PI 4 ou PI 5. Aí sim, depois de ver isso tudo, saber quais as áreas da casa que você vai usar o porcelanato, qual tipo de acabamento para cada área da sua casa, saber qual o PI adequado do porcelanato para também cada área da sua casa, daí a gente passa a pensar de fato na estética desse porcelanato. Então aí você tem infinidades de opções de porcelanatos diferentes, desde cores sólidas até padrões e estampas diferentes para o seu porcelanato. Então daí vai variar de acordo com o seu projeto, com o seu gosto de decoração, e essa é a última coisa a ser escolhida. As primeiras são realmente o tipo de acabamento e o PI do porcelanato que vão estar relacionados com a área da sua casa. Assim, eu garanto que você vai ter um porcelanato não só muito bonito na sua casa, mas que também será funcional e vai durar muitos anos sem precisar de manutenção alguma. Agora me conta, você já errou na hora de escolher o piso da sua casa porque não sabia dessas informações? Comenta aqui. E se você quiser ter um projeto personalizado para que nós, profissionais, possamos escolher os revestimentos mais adequados para a sua casa, basta entrar no primeiro link que está aqui na descrição e solicitar o seu orçamento. Vai ser um prazer participar do seu sonho junto com você. E é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!